Boa noite para quem está aqui ao vivo com Verônica e com Falcone, com Manel Filomeno de Miranda e equipe. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem for assistir a posteriori. A nossa Mirinha hoje não pode participar porque está com outra tarefa no mesmo horário e ela ainda não sabe fazer bilocação. Sabe como é que é, né? Então, vamos trabalhar, Verônica e eu. É uma alegria muito grande. Hoje é dia 23 de maio, o Congresso Espírita está acontecendo, está bombando, as palestras estão muito boas, o pessoal tem comparecido, e se você ainda não entrou, entra em... Como é que é? Você quer qual? Recursos ou quer do Congresso? Recursos. recursos.feac.org. Recursos.feac.org. Aí você tem inscrição. Está acontecendo também o curso de plantonista do SOS Preces. A FEAC está que está. E nós temos uma série de outras atividades também. Vai ter agora, em junho, o encontro com o Alexander mais o Klaus, na tarde de sábado. Em julho, temos Doutor Fructuoso do Rio de Janeiro. Vamos que vamos. Então, Verônica, suas palavras iniciais. Sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham lido o capítulo, porque a gente tem que ler. Já eu li 500 vezes, como diz o outro. E Mesmo assim, quanto mais a gente lê, mais a mente abre portas e janelas. Lê para nós aí, vamos ver o que o Pastorino tem para nós para a introdução. é, boa noite aos amigos internautas. Vamos então na mensagem número 172 do livro Minuto de Sabedoria. Você que é pai é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso: é o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Vamos orar. Espíritos bons que nos assistem e protegem. Em mais este encontro com a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que transformamos em culto do Evangelho no lar. Abençoe cada internauta que já participou dessas experiências nossas, os que estão participando atualmente, os que venham assistir. Ajude-nos para que possamos chegar ao maior número de pessoas, beneficiando com a nossa singela cooperação. Abençoe a Mirinha na tarefa do atendimento fraterno, ao lar de cada internauta que está nos acompanhando. Abençoe o planeta Terra nesses dias de tantos desafios, ao Rio Grande do Sul, lá ainda se recuperando das inundações, e inunda-nos com o teu amor, Jesus, dando-nos força e coragem para vencermos a nós mesmos. Iniciamos assim mais uma jornada, mais um encontro, hoje o de número 172. Muito bem. E nós estamos no capítulo Terapia Desobsessiva, capítulo 12, segunda parte. Você quer fazer um replay rapidinho, ô Verônica, do que foi a primeira parte? E eu entro aí com o vigilante? Nós estamos aqui, né, nesse capítulo com dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, levados pelo desdobramento durante o sono para o mundo espiritual, para que a equipe do Manuel Filomeno de Miranda e seus companheiros, né, possam ajustar esses dois espíritos, fazer com que eles entendam a situação que estão vivendo e um caminho novo seja mostrado para eles, para que daqui para frente esse processo obsessivo tão forte possa ser aos poucos diluído para que eles continuem a sua jornada evolutiva. Então, nós estamos nesse momento em que eles estão os dois no mundo espiritual, a conversa com um é efetuada, e agora nós vamos ver com o outro e depois os dois juntos. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bom. Então, olha só, o último parágrafo foi: embora separados, o obsediado experimentava os choques produzidos pelo volume do ressentimento emitidos pelo seu adversário, abalando-o e desorientando. O que quer dizer o quê? Que todos nós estamos entrelaçados por essas cargas energéticas de vibrações as mais diversas, sejam elas de polaridade positiva ou de polaridade negativa.
de polaridade construtiva ou de polaridade destrutiva. Entrando, então, na segunda parte. O vigilante instrutor aproximou-se mais de Laércio e começou a entorpecê-lo com passes específicos, enquanto Petitinga dialogava com o espírito, com o verdugo. E dessa forma, o que aconteceu? Aconteceu que, olha só, espera aí que eu tenho que pular aqui. Poucos momentos transcorridos e o paciente voltou a dormir, estorcegando em convulsões semelhantes às produzidas pela epilepsia, que eram resultado das descargas vibratórias produzidas pelo antagonista consciente do que proporcionava. Teremos que proceder a uma cirurgia perispiritual em nosso enfermo, transmitiu-nos mentalmente o orientador. Logo após encerrada o esclarecimento, a doutrinação do Jean Jacques. O miserável esconde-se no sono para fugir de mim, bradou o desditoso inimigo. Sempre que defrontado com a verdade, ele se evade, quer dizer, ele foge, mantendo-se introspectivo, em silêncio de amargura e de revolta. Mas isto não lhe servirá de escusa para impossibilitar a conclusão da minha empresa de vingança. Forri, um sábio chinês, dizia que o ódio e o amor são chifres da cabeça do mesmo touro. Então, eu te amo, eu te odeio, estou emitindo a mesma carga de energia, mas de polaridade diferente. E que Certo? dificuldade, né, de ajudar de quebrar isso desse espírito, né? É uma conversa no dia a dia. Briga de dois vizinhos nossos. Você entra para tentar parear. Consegue? Não. Um acusa Não, o outro, a é culpa nunca, verdade. a responsabilidade nunca é minha, é o vizinho de lá que não presta, é o vizinho de cá que começou. É um desafio. É assim. Continua para nós, Verônica. Eu vou É, fazer uma pequena saída aqui e já volto. É rapidinho. tá. É lamentável que um ser lúcido como o amigo, porque ele estava dizendo, né, que não ia conseguir, apesar de tudo que eles estavam fazendo ali, não ia conseguir demovê-lo da ideia da vingança. E o amigo falou com serenidade, que permaneça numa situação tão lastimável, do desforço esquecido de si mesmo. Quando a loucura do ódio se apossa do espírito, anula-lhe o discernimento, que desperta oportunamente, gerando uma aflição inominável, quer dizer, uma situação que não dá nem para explicar, não dá para nomear. Ele focando nessa vingança, focando em prejudicar o outro, ele esquece de si mesmo. E como ele esquece de si mesmo, cada vez ele vai se deteriorando, perdendo a sua essência, suas características e, claro, sofrendo cada vez mais. Não se trata de concordar com as atrocidades por ele praticadas, continua o doutrinador, mas sim de urgente necessidade em favor da sua autoiluminação. Eles não estão concordando com o que o outro fez, mas querer vingar-se do outro não vai resolver a situação dele próprio. Ele está tentando aqui, então, mudar o foco de atenção. Em vez do foco dele ficar no outro, que voltar o foco para si mesmo, para tentar se ajudar, se autoconhecer, se auto-melhorar. Como você se referiu, foram muitos aqueles que lhe experimentaram o guante, quer dizer, a mão destruidora. Né? Ele pesou a mão diante de muitas vítimas. E onde estão nesse momento essas vítimas? Tomadas por inspiração de sabedoria, livraram-se daquele que as infelicitou e agora rumam para o infinito, desenhando uma trajetória de paz para si mesmas. Não é crível que seja a sua uma dor maior do que a deles. Reflexione sobre isso. Não é muito interessante isso que ele traz para ver se desperta esse espírito? Olha só, ele fez maldade com um monte de gente, mas onde estão essas pessoas? Onde elas se encontram? Elas estão dando continuidade à sua vida. Claro que sofreram, claro que ficaram marcadas por aquilo tudo que passou, mas a vida tem que continuar, tem que prosseguir, não dá para voltar atrás. E você está aí, parado nessa situação que foi triste, foi conflitante, mas há quantos séculos trazendo isso dentro de si? E aí o Espírito diz: cada um experimenta o sofrimento conforme sua capacidade de resistência, e a minha não é grande.
Acalentei o desejo de vingança por longos anos, que pareciam não ter fim. Somente nos últimos decênios é que me tem sido permitida a satisfação de concretizar os meus planos de cobrança. Não é fácil desistir de um programa desse quilate de um para outro instante. O ódio que lhe devoto e a ânsia de vê-lo destruído, totalmente vencido, são tão ensandecedoras que me comburem, transformando-se na razão única do meu existir. A única razão para que esse espírito continuasse existindo era esse desejo de vingança. É como se tudo ao redor dele não existisse, tivesse apagado, não tivesse importância, ele só tem o foco naquela vingança. E quando se tem o foco em vingar-se de alguém, as nossas mãos não têm como ficar limpas. E cada vez que se deseja isso, não só as mãos se sujam, como todo o nosso corpo se suja também. A limpeza vai ser muito mais profunda para poder retirar isso que já está arraigado dentro do ser. E à medida que ele expressava o seu desespero, em vez de produzir naqueles que estavam ali ajudando e assistindo revolta, olha que coisa interessante isso. Causou-nos profunda compaixão. Por quê? Porque é muito natural que, diante de uma situação, a gente se compadeça daquele que é vítima e que a gente acabe optando por ficar do lado daquele que é vítima e desejando muitas vezes que aquele que é o causador daquele problema sofra. E olha o que é um padrão evolutivo desses espíritos. Não causou, embora tivesse revolta, né? Quer dizer, em vez de produzir uma revolta, em vez de provocar uma revolta, nossa, que coisa, olha o que ele está falando, produziu compaixão. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei de Deus. E dessa ninguém consegue escapar. Então não é necessário que nós possamos agir para que a lei de Deus tenha a sua eficiência. Ela independe disso. Então aquelas pessoas que vão pela contramão da lei divina, uma hora elas vão ter que se reajustar pela própria consciência, pelas próprias dores que elas encontram. Então, não há necessidade que outros seres queiram que aquela pessoa pague pelo mal que ela fez. Cada um é responsável pelas suas atitudes positivas ou negativas. E ele continuou, Manuel Filomeno, dizendo: os que participávamos da terapia socorrista experimentamos um sentimento de imensa ternura pelo infeliz, por imaginar o que houvera sofrido durante o suplício da empalação, que a gente já falou no encontro passado, acho que foi, sobre esse tipo de tortura. Pegava-se na Idade Média uma estaca de madeira, né, um pedaço de pau, muitas vezes enfiava pela boca e vazava, às vezes, no órgão genital da pessoa e pendurava ela por isso. Então, é uma situação de muito sofrimento, de muita dor, um suplício, como ele diz aqui. Então, eles estavam se condoendo, eles estavam entendendo a dor daquele espírito, quando ele expressava tudo aquilo que ele estava sentindo. E como se ele tivesse captado o pensamento do grupo, que era de compaixão, ele começou com as suas justificativas. Eu seria até capaz de perdoar o infame, caso a mim somente houvesse tornado desditoso. O hediondo criminoso mandou violar a minha mulher diante de mim, enjaulado e enfurecido pela soldadesca a seu serviço, enquanto indiferente, tomando vinho e comendo queijo fétido, sorria. Então, ele está dando mais detalhes de toda aquela situação. Enquanto ele estava preso, enjaulado, sem poder agir, a esposa dele foi violentada pelos soldados que estavam ali, e aquele que deu autorização para isso achava graça daquela situação toda. E não poupou nem mesmo os dois filhos inocentes, acusados de pertencerem ao calvinismo, que tem esse nome por ser um movimento liderado por João Calvino em 1534, que era um francês, mas se refugiou na Suíça, onde fez essa divisão do catolicismo para o protestantismo. E zombateiramente, os católicos dominavam esses protestantes de huguenotes, que a gente já comentou isso também.
Achou aí, Falcone? As Achei. dores? As dores superlativas que os dilaceraram, enquanto gritavam por mim, aguardando um socorro que jamais lhes poderia proporcionar, esfacelaram-me todos os sentimentos de compaixão e de misericórdia. Ah, eu também aprontava se tivesse feito comigo. Fecho parênteses. Odiei-os a todos os católicos e ao desalmado prometi que, se a morte não arrebatava a vida conforme eu acreditava, que enviá-lo-ia ao inferno, mesmo que fosse preciso seguir com ele. Fez uma pausa na angústia que se debatia, produzindo-nos mais compaixão e entendimento sobre a sua dor. E, num gesto de incomum desespero, bradou: mesmo que eu o quisesse e não o desejo, eu simplesmente não o posso perdoar nem sequer desculpar. Gente, o ódio entranhou como aquela trepadeira que agarra no muro, que você tenta arrancar e ela está presa no cimento chapiscado no muro. Você não consegue. Ante o inesperado para nós, Petitinga, como se estivesse aguardando esse grito de superlativa angústia, envolveu-o em vibrações de muita paz, mas sem deixar-se perturbar pela emoção do momento, completou: já que ele é impossível perdoar ou desculpar, e nós o entendemos perfeitamente, viu o que eu falei ainda há pouco? Se fosse eu, também ia virar o cão chupando manga, como diz o outro. E nós o entendemos perfeitamente, deixe-o por conta do Criador, nosso Pai que dispõe de recursos hábeis para a aplicação da justiça, sem a necessidade de você gerar novos comprometimentos para você mesmo na sua execução. Quer dizer, ele vai partir para a vingança, não vai resolver a situação, porque há um limite para o respeito, e ainda vai agravar a situação pessoal. Da mesma forma como você foi alcançado pelos vigorosos braços da divina lei, convocando ao resgate de não menores crimes do passado, o nosso irmão também o será no momento próprio, com a diferença de que, nessa vez, não haverá algoz encarregado de exercê-la. Ele estará no que a gente chama de cárcere sem grades, preso no remorso, no arrependimento, em tudo aquilo que vai ficar esculpido aonde? Na consciência. Onde que o espírito guarda a lei do bem e do mal? Na consciência. O antagonista pareceu momentaneamente hebetado pela surpresa da proposta, enquanto o sábio terapeuta desencarnado continuou: como você o disse, nasceu, morreu e renasceu, vinculado ao sentimento de desforço, nele fixando-se e experimentando mais dor através dos séculos. Lembra daquele princípio? Violência gera violência. Eu agrido a Verônica verbalmente. Aquilo volta tudo para mim multiplicado, com as vibrações que encontra no caminho. Imagina se agredir fisicamente. Como é que fica? Lei de ação e reação. Está demonstrado que a reencarnação é o processo especial para a reparação. Eu gravei, já falei aqui N vezes, toda a primeira parte do livro Céu e Inferno, fazendo comentários e buscando no Justiça Divina. Leia o livro de Emmanuel, Justiça Divina. Anota aí, Justiça Divina Emmanuel. Então está aí, ó. Está demonstrado que a reencarnação é o processo especial para a reparação dentro da justiça divina. Como consequência, se você persistir na ideia sumamente infeliz, vai voltar ao palco terrestre em sofrimentos indescritíveis, pior do que o dele, somente pela sua rebeldia ante as leis de Deus. Pairava no ar uma psicosfera de harmonia produzida pela mente superior do nosso caro doutor Arquimedes, que nesse momento eu não o vira sair, adentrava-se acompanhado por uma senhora. Ah, vem uma mulher. Venha. Tem que aparecer um anjo de saia, como diz o outro. É isso aí. Adentrara-se acompanhado por uma senhora de rara beleza espiritual, seguida de outros dois espíritos igualmente felizes. Olha, eu vou até passar a palavra para você. Segue em frente. Tá bom.
Aproximaram-se dele, que chorava de revolta, e o Petitingo interrogou emocionado: Reconhece os nossos visitantes que vieram abraçá-lo? Jean-Jacques pareceu despertar da loucura prolongada e, totalmente transfigurado pela surpresa e pela alegria, atirou-se nos braços da entidade, aureolada de peregrina luz. Chegou o momento, meu amado, de encerrarmos este capítulo infeliz da nossa história, enunciou o nobre espírito com um timbre de voz dulçuroso, muito doce. Assim estamos, as vítimas da Aqui, terrível carne. aqui Ah, é. estão. Aqui estamos, as vítimas da terrível carnificina do passado, a fim de cantarmos nosso hino de gratidão ao Senhor Jesus, que nos convidou a servi-lo mediante a doação da própria vida. Então já era o que eles faziam pelo seguimento a Jesus, de doar-se a vida em nome de Jesus. Por que ele estava tão revoltado se ele também doou a vida dele? É claro que foi uma coisa trágica, uma coisa violenta, mas aonde está o princípio daquilo que eles acreditavam? Então, nesse momento, ela começa a despertá-lo para isso. Esqueceste que aqueles que o amam devem sempre estar preparados para segui-lo pela mesma estrada de renúncia e de doação total, conforme ele o fez em nosso benefício? Não foi isso que Jesus fez? Não se Sim, doou, né? Então ela está falando. Tivemos a honra imerecida, olha só, se colocando também no patamar mais abaixo, de demonstrar nosso amor incondicional àqueles que o não amavam, porque realmente não o conheciam. Todos sofremos inauditas aflições, semelhantes àquelas que arrebataram os mártires das primeiras horas da fé renovadora. Está lembrando dos cristãos que eram levados no circo, que os leões comiam, né? que eram sacrificados em nome de Jesus. A nossa é a dor que lhe assinalou a caminhada terrestre e que transformamos em compaixão e em caridade para com aqueles que se fizeram instrumento do nosso processo de evolução. Ama e perdoarás com facilidade. Ama e volveremos a estar juntos, tendo em vista que o ódio que te cega vem nos separando há séculos. Então, esse ódio que ele trazia dentro dele estava afastando ele daqueles que ele mais amava. Este é o momento sublime da nossa felicidade. Esquece o mal para manteres na mente e no coração apenas o bem, que nunca se aparta de nós, em nome do Supremo Bem. o bem e Perdoa, o supremo bem. é, perdoa-me tu, querida, desabafou o infortunado. Eu não sabia que havias conseguido os céus, tu e meus filhinhos, as vítimas mais sofredoras do crime, enquanto eu me precipitara no inferno, onde reina somente o ódio. Olha que diferença. Olha para onde que ela foi e olha para onde que ele foi. Olha a bifurcação aí. Não imaginava que um dia, na condição de anjo do amor, virias com eles, os rebentos idolatrados daqueles dias de sombra, buscar-me no abismo em que tombei, devorado pela alucinação da vingança. Perdoa-me e balsamiza-me o coração queimado pelas chamas terríveis do rancor, que momento a momento mais me comburem, mais me queimam. Agora que vieste com os outros anjos, por excluir sentimento de amor, ajudam-me todos a repousar, a superar o desespero e a avançar na retaguarda, cobrindo as suas pegadas de luz com as minhas lágrimas de contínua aflição. O amor que nos vitaliza, explicou a visitante feliz, ultrapassa os limites de tempo e de espaço, mantendo-nos unidos por todo sempre, nas alegrias inefáveis e nas vicissitudes indescritíveis. Aqui estamos em nome desse amor, que herdamos de nosso Pai e de que Jesus fez o modelo mais sublime, para que a noite ceda lugar ao novo dia de esperanças e de alegrias. Nossa, que bonito esse encontro, né? É uma cena muito comovedora, né? Muito. E era o momento, porque assim, os amigos espirituais já tinham conversado, já tinham envolvido ele em passes balsâmicos, energias vibrantes, já tinham tentado todo o caminho. Claro que isso foi uma semeadura para que na hora que ela chegasse ele tivesse pronto. Mas essa aí foi a cereja do bolo, para ela aparecer ali para poder ajudá-la. Agora, nesse momento, as duas crianças, emocionadas, irradiando inefável ternura, avançaram, abraçaram o pai e foi fundido num amplexo de indefinível amor.
Que Agora, aqui eu queria fazer, perguntar Deus? uma coisa. Eles já passaram por outros processos reencarnatórios. Sim, Esses espíritos foram levados ali como crianças para poder ele os identificar, não é isso? já Não quer dizer assumiram a que eles tinham condição de ficado adultos aquele no tempo mundo todo com espiritual, isso. podem ou não ter reencarnado pelo tempo que foi lá na noite de São Bartolomeu, em agosto de 1648, alguma coisa assim, já provavelmente passaram por outras reencarnações, mas vem naquela anatomia perispirítica que tiveram na Terra quando foram filho dele. Que se viessem como adultos, ele não Ele não ia reconheceria. reconhecer. Isso Vai. mesmo. Que fazer, Deus meu? Explodiu em lágrimas copiosas o infeliz. Deixa-te conduzir pelos sábios desígnios, concluiu a nobre entidade, confiando em nosso Pai sem que te transforme no vingador insano que jamais conseguirá fazer a justiça que proclamas como necessária. Estaremos contigo na longa viagem de redenção. Pode ser que ele reencarne esposo dela, precisando da ajuda dela para ampará-lo, pode ser que ele reencarne como filho dela, como irmão dela. Vão reencarnar num relacionamento sanguíneo. Atendendo a uma solicitação do nosso mentor, eu gostei muito dessa frase: estaremos contigo na longa A viagem de viagem de redenção. redenção. Lembra do livro Renúncia? Alcione vem para resgatar o Carlos. Atendendo a uma solicitação mental do nosso mentor, Ângelo tocou o centro do discernimento de François Pierre, Laércio. despertando para que pudesse compreender e vivenciar aquele inesquecível instante de sublimação. Embora ali presente, faltava-lhe a lucidez plena para captar em profundidade tudo quanto estava sucedendo. Tocado pela beleza do reencontro, rememorou a infelicidade e, tomado de sincero arrependimento, ajoelhou-se e suplicou a veneranda visitante. Eu estava louco e louco prossigo. Tenha também compaixão de mim, ajudando-me a sair desse vórtice, quer dizer, dessa onda de energia que me conduz ao aniquilamento, ao fracasso, tá? Total. Sinto que é tarde demasiado para mim após haver perdido a reencarnação. Piedade, portanto, eu suplico. Suplicando, gente. Olha que situação. Quem que é esse bendito do Jean-Pierre? É o nosso amigo, na O última Laércio. encarnação, Laércio. A vítima redimida deixou o esposo por um instante e ergueu o algoz antigo, falando de incomum sentimento de compaixão. Olha, que Lembra da espírito, hein? parábola do bom samaritano? O sacerdote pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. E no final ele pergunta: quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? Ele responde: aquele que usou para com ele de compaixão. Então, ó, sempre há tempo para recomeçar. E este é o início de um novo processo. Levanta-te para somente ajoelhar-se diante do supremo juiz que é todo amor. Avançaremos juntos e, em razão da divina concessão, tu e Jean Jacques recomeçarão juntos mais tarde a trajetória de iluminação e de liberdade. Porque não vai bastar só ou um perdoar o outro perdoar um. Tem um processo aí. Reconciliai com seu adversário enquanto estai com ele a caminho. Parábolas do Evangelho. Tem que reencarnar junto. Abraçou o sofredor. Estou precisando de um abraço desse, sabe? Revitalizando-lhe o espírito combalido, e volveu ao companheiro estarrecido, dizendo: recorda-te deste momento e avança para Jesus, em cuja estrada voltaremos a encontrar-nos 1000 1000. vezes, até o momento da perene união. E eu estou ficando preocupado, Verônica, que no dia 9 Ah, eu vou fazer 70 anos. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou ter que voltar 1000 vezes junto, estudando Kardec, para ver se entra alguma coisa na nossa cachola e a gente toma juízo. Oscilou o rosto suarento e banhado de lágrimas do companheiro, enquanto as crianças igualmente envolviam-no em carinho,
afastando-se suavemente e deixando como um cometa um rastro de claridade fulgurante no ambiente. Pode continuar. E antes que ele tomasse o controle total da razão, Petitinga voltou ao diálogo. Que te parece, meu irmão? A concessão divina que o Senhor te acaba de facultar. Olha a oportunidade, né, que Deus deu a ele. Jean-Jacques falou trêmulo e tímido. Que Deus te conceda o perdão que eu ainda não sei oferecer-te. E tombou desfalecido. Carinhosamente conduzido por Ângelo e Germano, a outra cama, colocada no recinto, permaneceu adormecido, enquanto Laércio, o antigo verdugo, igualmente foi conduzido ao sono reparador. Não deve ter sido fácil para ele, foi muita emoção. Por Ah, essa ele não esperava, ele desabou depois, tinha que desabar, não, a né? gente que estava lendo o livro pela primeira vez não podia imaginar que as coisas tomariam esse É, rumo de jeito nenhum. Né? Como é que faz isso numa reunião mediúnica, sem os arquivos que os espíritos benfeitores têm acesso? Por isso é que na FEAC tem as reuniões mediúnicas da madrugada, que Mateus, Dona Anitta e Irmã Clarissa dirigem. Para quê? Para atender os espíritos neste nível. Porque uhum. você esclarecendo um espírito, eu esclarecendo um espírito, Fernando, Mirinha, nós não temos acesso, podemos até ser intuídos, mas muito vagamente, né, da situação. Observei que os laços fluídicos que ligavam aqueles espíritos através de seus corpos perispirituais haviam diminuído de intensidade. Depois disso tudo, né, Falcone, ainda não foram desatados. Só diminuiu de intensidade, para a gente ver a complexidade que era essa ligação fluídica entre um e outro. O doutor Arquimedes convidou o Germano ao delicado processo cirúrgico de extirpar do cérebro perispiritual as matrizes e, por consequência, também do físico do enfermo reencarnado, utilizando-se de instrumentos que eu desconhecia, que me faziam lembrar algumas pinças cirúrgicas, para a gente poder ter uma ideia do que seja, né? Em que se fixavam os fios de energia perniciosa. Então, ele não sabe o que que era aquilo, mas para a gente poder entender, ele falou que se assemelha a pinça cirúrgica. O tratamento libertador prolongou-se por alguns minutos, e à medida que eram liberados os condutos psíquicos do ódio, eles se desfaziam, ao tempo em que eram absorvidos para o interior da mente do desencarnado. Ambos os pacientes espirituais, de quando em quando, experimentavam frêmitos, arrepios, né? Alguns choques. É. E isso decorrente da separação psíquica, pelas energias que antes fixavam o outro, porque um alimentava o outro, né, Falcone? Na hora que começa a Acaba separar, virando uma obsessão dupla, tá? O desencarnado obsediando o encarnado, alimenta-se da energia desse. E o encarnado passa a ser teleguiado, então alimenta-se da energia do espírito, do ódio do espírito. Semelhante atrai semelhante. e Se eu isso dava força para estamos aqui eles. com palavras inconvenientes, analisando o comportamento de quem quer que seja, vamos aproveitar que a Mirinha não está aí hoje? Vamos falar umas verdades para o povo? Eu sei umas coisas da Mirinha que, se eu souber, essa turma aí que fica paparicando a Mirinha, some, não quer ver ela nem. Ah, vamos, que eu também sei. Ó, baixamos o nível. Como é que vai ficar o ambiente em torno de nós? Ah, os benfeitores vão se afastar de nós? Não, nós que nos afastamos deles com a nossa conversa, fofoca inconveniente, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. A verdade, diz Emmanuel, que é como um diamante. Se você lançar ela no rosto de alguém, pode ferir, pode cegar. Por isso, o diamante é colocado numa a joia, numa caixa de veludo, cercada com feltro. O cara da loja abre devagar, para você se deslumbrar. Entendeu? Também, se nós soubermos algum ato meritório da Mirinha, de grande expressão, sem autorização dela, chegarmos aqui e pô, gente, vocês não sabem o que a Mirinha fez. Vocês não sabem o quanto ela mandou de dinheiro lá para o Rio Grande do Sul, a quantidade de coisas que ela conseguiu arregimentar. Então, tanto o elogio quanto a fofoca
precisam de ser apresentados. Quantos oradores espíritas, Verônicas, quantos médiuns faliram por causa do elogio, da paparicação, da turma do papa-ovo, como diz o outro? Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. E essas energias que um alimentava o outro, vamos dizer assim, 50% de um, 50% de outro, aí 100% para ele sentir forte. Se tira esse 50%, ele fica debilitado. Dá um Daí curto, esse muito, enfraquecimento. a criatura enlouquece. Olha só. Quem está tomando medicamento controlado, faixa preta, recomendado pela psiquiatria, que é para segurar o bicho, segurar o touro, o leão, se parar de uma vez, Pronto. desgringola tudo. Imagina uma obsessão dessa de quantas décadas, de quantos É. séculos. Não é mole, não. Pode continuar aí no Laércio. Laércio parecia mais enfraquecido, porque, de alguma forma, o fluxo vibratório que absorvia, embora de qualidade perturbadora, sustentava-lhe a própria energia. Enquanto isso, o emissor dos fluidos tóxicos apresentava-se envolto em sucessivas ondas deletérias que procediam do viciado campo mental. Terminada a cirurgia, coube ao amigo Germano. Quem que é o Germano? O magnetizador do grupo, o Grupo. médico de doação de bioenergia. Aplicar no Vingador passes dissolventes, tirar. É como se ele tivesse enrolado numa teia de aranha, num monte de. Igual o gatinho no doveiro de lã, como eu falo sempre. Então, o Germano vai aplicar passes dissolventes daquelas densas cargas enfermiças, de maneira que a fonte geradora deixasse de produzi-las conforme o automatismo que lhe fora imposto pela pertinácia do óleo. O camarada fuma o primeiro cigarro, tosse, espirra, sai água no olho. Fuma o segundo, o terceiro, o quarto, no décimo já não sente mais nada. Criou dependência. Então, os dois criaram dependência um do outro. Pelo tempo que ele ficou, o desencarnado aí, o algoz, ficou na frequência do ódio, tem que tirar essa camada para poder descontaminar, haver a mudança lá das energias que emanam da casa cerebral. E aí, o mesmo exemplo que você falou do cigarro, se a pessoa resolve parar, também passa por esse processo Aí também. passa A dificuldade. síndrome de abstinência. Ai, Imagina a olha cocaína, só. imagina o crack, Imagina. imagina a fofoca, a pornografia, a sexolatria, imagina a maledicência, a arrogância, a raiva, o apego. Meu. Primeiro eu, segundo eu, depois, se tiver mais alguma coisa, é meu também. Como dizia a minha avó, você reza o Pai Nosso, mas só não vem a nós, né? O vosso reino, Rei do nada. reino nada. 3 horas após o início do Ministério do Socorro, Laércio foi levado de volta ao lar físico. Onde é que eles estavam fazendo essa cirurgia? No meio da rua, debaixo da ponte? Não. Lá no Lá acampamento, naquele equipamento. numa sala cirúrgica, com proteções magnéticas próprias, com asepsia. Se uma sala de cirurgia aqui na Terra é tudo com asepsia, os médicos com luva, tudo esterilizado, no plano espiritual também. Tem a parasitose espiritual, tem a vampirização espiritual. Lembra no caso de Dona Lucinda, como é que eles criaram toda Sim. uma bolha magnética para poder tirá-la do corpo? É isso? Onde se encontrava, então levaram ele de volta para o corpo, onde que se encontrava entorpecido pelo sono induzido, enquanto seu adversário seria, logo depois, encaminhado à nossa colônia para o tratamento prolongado de que necessitava. Esse camarada, que é o algoz, ele tem Sim. créditos. Na encarnação lá na França, ele não foi só ruim, não. Ele fez coisas boas, porque ele poderia ter sido levado a um posto de serviço. Não, ele foi levado à colônia. Então, ele tem no campo, nos registros acásticos dele, ele tem méritos. Olha Méritos. só. Elucidando-nos sobre a ocorrência, o mentor informou com síntese. Vai você. Este capítulo está encerrado no seu aspecto mais grave. O tempo se encarregará de regularizar os desequilíbrios e compor novos quadros de entendimento, fraternidade e amor, obedecendo ao fatalismo da evolução.
Quer dizer, encerrou uma etapa, né? Como ele falou, um capítulo. Um A round, situação em si um round, um capítulo da novela. a solução do problema todo ainda não, ainda vai demorar um pouquinho, né? E o irmão Petitinha foi convidado a enunciar a prece de gratidão, tornando-se um campo de irradiação luminosa que nos deslumbrou. Nossa, esse capítulo é muito bonito, né? Eu achei bonito também quando a gente lê, né, Falcone? Porque eu até na hora que você estava ausente, estava comentando aí aqui com o pessoal. Muitas vezes a gente toma partido Eu do estava lado da ausente, mas estava aqui vítima, do lado ouvindo. Eu você só fui viu? fazer A gente toma a Alice, partido da vítima, mas a gente não a Alice sabe, pediu um socorro aqui, eu tive que socorrer ela aqui no paralelo. que a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. A gente vê o caso dele e fica com pena do Laércio, por que o outro está obsidiando? Mas a gente tem que ver que existem situações e que ninguém é vítima. Né? Cada um tem a sua parte de responsabilidade no processo. Mas o mais bonito, que ambos, independente da gravidade, do grau de ódio que carrega, estão sendo acolhidos, estão sendo amparados, estão sendo ajudados, mostrando que a Verônica, misericórdia atende a todos. no Pinga Fogo, perguntaram para o Chico Xavier como é que ele ficava enquanto psicografava aqueles 5 livros chamados Romances de Emmanuel. Aí ele contou a história há 2000 anos. E ele diz que enquanto ele entrava num estado de letargia, de êxtase, e a mão psicografava, a pilha de papéis numerados, e ele ia psicografando e jogando de lado. E ele que via a cena como se fosse um cinema. Ele ficava mais atento à cena do cinema do que ao que estava sendo escrito. Mas ele começou a torcer por certos personagens que ele gostava muito, que ele não queria que sofria. Quando ele A gente voltava, faz não isso. adiantava, a mão tinha escrito o que Emmanuel queria. O Divaldo conta-nos que, quando ele escreveu O Árduo Ascensão, ele também passou, ele não tinha tempo. E o Vitor Hugo queria escrever mais um livro por ele. A Joana falou assim: ó, o médium que eu me utilizo trabalha o dia inteiro, tem tarefas. À noite, reuniões, não sei o quê. Só se você usar ele durante o sono. Arrumaram para o Divaldo tipo uma cama de hospital. Ele ficou recostado. Aquela mesinha do lateral veio com as folhas numeradas. O Divaldo entrava em oração e adormecia. Enquanto descansava ou fazia outras tarefas em desdobramento, o Vitor Hugo psicografava pela mão dele. Você olha só, o cara não tem sossego nem durante o sono. Só, não é Vai na verdade. FEAC, faz uma palestrinha de 1 hora, volta cansado, né? Vai lá na reunião mediúnica, dá passividade para 1, 2 espíritos, fala: nossa, fiquei esgotado. Eu lembro da Fazenda Paraopeba, Santana do Campestre, município de Astolfo Dutra. A reunião começava às 8 horas da noite. Quantas vezes, 8 horas da manhã do dia seguinte, ainda estava dando passe e Isso. aplicando e atendendo o povo. Era assustador. Mas outros tempos. Outros Muito tempos, é bem. mesmo. Se você quer saber mais, siga-nos no Instagram, FEACnet, @FEACnet. Siga-me também no meu Instagram, @Falcone Armando, Falcone Armando. Lá, anota na sua agenda aí, 15 de junho, presencial, não vai ser transmitido online, 15 de junho, sábado, das 15 às 18 horas. Alexander Moreira Almeida, Klaus Chaves Alberto, 2 trabalhadores da FEAC estarão apresentando um seminário com o tema Trazer o Espiritismo de volta à casa espírita, certo? E anota na sua agenda aí, dia 6 de julho, sábado, Dr. Paulo César Fructuoso, do Centro Espírita Lar de Frei Luís, do Rio de Janeiro, das 14h30 às 17h30. É necessário inscrever, porque na hora que chegar no limite de pessoas que comporta no salão da FEAC, nós temos que parar as inscrições. Como é que você inscreve? recursos.feac.org. Certo? Então, é a oportunidade que você tem, que nós temos, de aprendermos juntos, de ampliarmos os horizontes da nossa mente.
O nosso próximo capítulo é o do número 13, Dr. Emir Tirbúrcio Reis, o missionário. Não é isso? Isso mesmo. E aí nós vamos ver uma situação bem diferente do nosso caro, querido irmão Laércio. Situação delicada. Algum lembrete mais, Verônica? Acho que foi tudo certinho. A FEAC tem 3 reuniões públicas, atendimento fraterno 4 dias na semana e oportunidade de você participar do estudo dos mais diversos assuntos de filosofia, ciência e religião. Nós agradecemos aí a todos os trabalhadores da FEAC, a todos os internautas que participam conosco, que nos ajudam a divulgar, e lembramos, estes encontros funcionam como um culto do Evangelho no lar. Seja você aqui na quinta-feira, dia 23 de maio, antenado conosco, ou a qualquer momento que você assiste, coloque a sua água para fluidificar, a minha já está aqui no copo, e vamos juntos para a frente e para o alto. Agradecemos a Jussara e o Chaves que estão nos bastidores e lembramos que é muito importante reler o capítulo de hoje, o 12, e ler com muita atenção o 13, para que a gente possa participar com mais integração. Você faz a prece de encerramento, Verônica? Faço sim. Vamos lá. Deus Pai de amor, misericórdia, Jesus, amigo querido, amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa, agradecemos imensamente por esta oportunidade que essa leitura nos traz, que o entendimento e a compreensão do texto, que possa cada dia abrir a nossa mente e nos ajudar a compreender a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que no dia a dia possamos ir nos aprimorando, nos melhorando, evoluindo. Os amigos espirituais benevolentes nos trazem informações profundas e ricas. Cabe a nós pegar todo esse manancial, aproveitá-lo em nosso benefício. E é isso que fazemos quando lemos e estudamos e penetramos nas obras espíritas. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Maria Santíssima as bênçãos recebidas e rogamos que o amor divino envolva todo o nosso planeta Terra, auxiliando a espíritos encarnados e desencarnados, para que juntos possamos atuar na nossa regeneração e, como consequência, na regeneração planetária. Que no decorrer desta semana possamos atuar mais no bem e que na próxima quinta-feira estejamos juntos para mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Verônica, obrigado, internautas, obrigado, Manuel Filomeno de Miranda, obrigado, Laércio, por termos acesso a Isso, informações tão importantes para a nossa vida. Dentro de cada um de nós existe um pedaço do Laércio. Trazemos do passado também situações delicadas, cada um sabe onde o calo lhe dói. Encerramos aqui, então, agradecendo a Jesus o amparo e a proteção, dando por encerrado o nosso encontro de número 172 e mais um culto do Evangelho no Lar. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. okay. Grande abraço.